Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou Camila Dantas. Hoje sem Duda. Sem dúvida. Duda levou falta hoje. Levou falta hoje. Mas, olha só, estamos com uma convidada super, mega, hiper especial. Super. Que é a Rafaela Carvalho, ela é fisioterapeuta e ela vai falar de um assunto muito interessante. Tema do mês de outubro, Exatamente, que é o nosso Outubro Rosa, e ela vai falar sobre a saúde da mulher em vários aspectos. Exatamente. Seja muito bem-vinda! Obrigada. A mesa é sua! Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Bom Né? dia. Como foi falado, meu nome é Rafaela, sou especialista em saúde da mulher, saúde pélvica, e sou mestre também em ciência, saúde e tecnologia. Só que aí, contando um pouquinho assim da minha história, eu caí na pélvica por uma paixão desde a faculdade, só que uma paixão meio reprimida. É uma área meio... Não conheço muito bem, então me apaixonei aqui, tive excelentes professoras, mas vou deixar aqui, quietinho. Tá? Engravidei, casei, engravidei, fiz, interessante. Comecei a entender a fisioterapia nessa população, né? Comecei com a mulher gestante e comecei a estudar e achar bacana. E aí, de uns tempos pra cá, abri a minha clínica de fisioterapia e comecei a ver a necessidade, na cidade que eu moro, que é em Pombal, a necessidade da mulher se conhecer nessa área como um todo. Então, começou a surgir mulheres com necessidades específicas para o atendimento, como incontinência urinária ou alguma disfunção sexual, até puérperas em relação à diástase. E eu fiz, então, eu vou me especializar nisso aí. Porque tem uma demanda, né, e eu preciso ajudar de alguma forma essas mulheres. Eu pensei, não, eu acredito que eu quero fazer a diferença. E já havia uma afinidade com a área, né? Exatamente. Havia uma afinidade, fiz, quero fazer a diferença, então vou estudar para conseguir aí ver como é que eu consigo ajudar melhor essas mulheres. E foi quando foi surgindo mais e mais e vindo a vontade de buscar mais. E Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, então, o Outubro Rosa foi criado mais ou menos na década de 90, com um símbolo de quê? Um símbolo de prevenção ao câncer de mama. Isso. Né? Só que aí a gente fala que o Outubro Rosa veio não só para a prevenção do câncer de mama, mas também sobre a saúde da mulher no geral, né? Sobre esse momento de autoconhecimento. O Outubro Rosa, ele tá aí para compartilhar informações e conscientizar as mulheres sobre o autoconhecimento, sobre o toque, não é? Em busca de descobrir algo ou dessa prevenção da doença, mas para proporcionar um diagnóstico precoce, né, do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais acomete as mulheres no mundo inteiro. Verdade. E é muito diverso. Tem alguns fatores que influenciam, como envelhecimento, tipo de atividade, se a pessoa é sedentária, se a mulher não é sedentária, exposição a radiações, enfim. Só que é um dos cânceres que a gente sabe que se demorado, né, o diagnóstico, ele é muito agressivo. É o terceiro, né? Se eu não me engano. O que mais mata. E ele é o que mais acomete mulheres do mundo inteiro. O que mais mata, eu acredito que seja. Porque está relacionado ao autoconhecimento, não é? Muitas mulheres, elas não sabem como realizar o autoexame. E a gente sabe que a população, no geral, feminina, é uma população que vai em busca do médico, é uma população que se cuida. Só que a gente sabe que existem algumas áreas que nem todas as mulheres têm acesso à saúde. E quem tem acesso à saúde, às vezes, é a saúde pública, e muitas vezes ela é um pouco limitada, não é? Então, demora muito tempo para ter uma consulta com a ginecologista, demora muito tempo para fazer uma ultrassom, e aí esse diagnóstico vai se protelando. A mulher que tem a oportunidade de buscar o conhecimento, buscar um atendimento, vamos dizer assim, de saúde privado, ela com certeza vai estar ligada a um diagnóstico mais cedo.
Porque ela vai ter ali, na mão, Mais acesso, né? mais acesso, né? Então, a mulher que ela tá relacionada ao serviço público, demora um pouco mais, se estiver relacionada a essa demora de exame, de consulta. E quando isso acontece, aí aumenta a estatística no final, né? Sim. E aí aumenta a agressividade desse câncer, porque vai ser descoberto só lá mais pra frente, né? Vai ser já um estadiamento do câncer mais avançado e às vezes fica mais difícil mesmo. Essa mulher pode chegar a fazer a mastectomia. E aí o impacto na vida dela é muito maior. Não é? Porque um tratamento, quando ele começa no início, às vezes não tem necessidade da paciente realizar a retirada da mama, que é a mastectomia. E quando chega nesse momento, começa todos os questionamentos. Como será a minha vida? Eu vou deixar de ser mulher? Porque o símbolo feminino, um dos símbolos femininos é a mama, não é? A retirada dessa mama. Como que eu vou me reconhecer como mulher? Não é? Se um dos meus maiores símbolos vão sumir, né? Vai sumir. O impacto na saúde mental e, consequentemente, interfere na vida toda. Com né? certeza. Em todas as áreas da vida da mulher. Com certeza. Né? Então, eu acredito particularmente que o Outubro Rosa, ele não fecha só com o câncer de mama, não é? Eu acho que ele traz um pensamento mais amplo. Com certeza. Para que a mulher, ela se conheça. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Você falar, né? E pegando esse gancho mesmo do autoconhecimento, a base, né, do feminino está relacionada ao nosso órgão feminino, né? Nossa genitália feminina. Sim. E tem um monte aí de questionamentos, de dúvidas que permeiam as mulheres por tempos e tempos. Tabus, mitos. Exatamente. Né? Muitos. Porque isso não nos é ensinado. Não é. Não existe uma aula que cheguem pra gente, olha, você é mulher e é assim, 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 assim. Você tem isso, e assim funciona. A gente não tem essa aula. A gente vai descobrindo isso com a vida. Ao longo da E vida. olhe lá. E na escola a gente estuda sobre o corpo humano, mas muito geralzão, né? Aqui é o masculino, feminino, tal. Mas, assim, o que é? Como funciona? Né? Você precisa entender. E até, assim, eu acho que hoje, esse estudo na escola, ele é mais profundo e mais direcionado, porém, não é para todos. Né? A gente tem que perceber que, de repente, o ensino que uma parte da população tem, A outra parte não é o que a outra tem. E aí, pode gerar em uma parte um conhecimento maior e em outra a mesma coisa que é gerada ano após ano, geração após geração. E o que é bacana de perceber, por quê? Quando a gente vê na escola, a gente relaciona aquilo a um conteúdo escolar. Biologia. Biologia. Estou estudando biologia. É o órgão sexual feminino, mas não é meu, não. É biologia, é da escola. Eu estou estudando isso para passar num Enem. Eu não relaciono que aquilo que eu estou vendo, eu também tenho. Será que o meu é igual àquele ali que a professora está falando? Será que não tem nenhuma diferença? E se criar a formiguinha que eu quero descobrir, muitas vezes eu sou abafada. Eu chego na minha casa, vou falar com minha mãe. Mãe, eu tenho uma dúvida. É assim, assim. Às vezes a mãe também vem de uma geração que não tem esse conhecimento. Exatamente. De uma geração baseada em muitos tabus e quer, minimizar. Não, deixa pra depois. Não vou te explicar isso. Ou não consegue nem lidar com a Ou não pergunta, consegue lidar com né? isso. É um tabu tão grande que ela fala, não tem assunto não. Não, mas e isso aqui? Qual é a diferença de vulva e vagina? Não. Pode falar nisso não. Não. É tudo a mesma coisa. Muda de assunto. É ótimo, vamos almoçar. Muda de assunto. Esquece essa conversa Porque besta. é um assunto que vai puxar outros assuntos que às vezes a gente não quer lidar. Isso. Não é? A gente não sabe se um filho, uma filha, chegar pra gente e dizer qual é a diferença disso aqui para isso aqui. Eu tenho uma filha de 3 anos que já veio me perguntar, mamãe, por que a da menina é assim e o do menino é assim? 3 anos. 3 anos. Linda. Aí, se eu abafo,
Não, você não precisa. Óbvio que existe como a gente vai falar. fase Não da é? Eu mulher, não vou né? pegar um material que eu vou mostrar para vocês e mostrar para ela. Não. Mas a gente deve falar Sim. o que é Uhum. cada parte, o nome real de cada parte, para que quando ela vá construindo a sua noção, ela saiba que aquilo faz parte dela e de que aquele órgão que ela tem, não pode ser tocado por outras pessoas Sim. que não tem a permissão dela. E a gente já entra em outra questão, verdade. que é o abuso sexual. Exato. Que está presente no consultório, está presente aí Na na sociedade, né, sociedade, como em um todo. todo E lugar. às vezes, até na família, existem segredos familiares que, quando toca nesse assunto, só o nome, não, porque se tocar vai chegar outro, e eu vou ter que entrar nesse assunto e eu não quero entrar nesse assunto. Esse assunto é protegido. Então, vamos Exato. mudar de assunto. Exatamente. É mais fácil. Exatamente. É mais fácil eu abafar aquele assunto do que eu abrir ele na minha mesa de jantar para conversar com meu filho, com meu esposo e quem estiver lá, porque toca em feridas que a gente não quer abrir. Exatamente. Aí vem lá a nossa cabecinha mexendo o tempo inteiro. Porque a sexualidade, o autoconhecimento, há muito tempo atrás, mas principalmente hoje em dia, está muito ligado à imoralidade, Uhum. ao ser vulgar. O autoconhecimento está ligado muito à pornografia, Sim. só que são coisas muito distintas. Totalmente totalmente diferente. distintas. Você se conhecer não quer dizer que você consome pornografia. Não. Uhum. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se conhecer é saber, ó, isso aqui é meu corpo. Isso aqui eu como mulher, isso aqui é a minha região pélvica. Uhum. Isso aqui é minha vulva, é a parte externa. Aqui eu tenho a uretra, que é um buraquinho diferente do ósteo vaginal, que é outro. Aqui é para fazer aqui é para sair a menstruação e para relação sexual. E a saída do bebê durante o parto normal. Uretra é outro pequenininho lá em cima, aqui em cima, que é para o xixi. Muita mulher não sabe disso. Muita mulher adulta chega no meu consultório e acha que a gente só tem um buraquinho. Para tudo. Para tudo. Tanto 3 para em 1. menstruação quanto para a saída do xixi. Por quê? Porque tem a cultura machista, né? Aquela cultura voltada para o homem. Uhum. O homem só tem o canal uretral, que é na região do pênis, que é tanto para ejaculação quanto para a saída do xixi. Uhum. Se ele só tem um, então eu também só tenho um. Ponto final. Ponto. Acabou a história. Só que não. E eu acho né? engraçado, porque assim, a anatomia do homem, ela é externa. A da mulher, não. Você precisa procurar para você achar. O homem não Tem precisa muita coisa, procurar. né? Exato, Não é? muita coisa. Já Tá tem a ali. dificuldade aí. E aí a gente tem a vulva, tem os lábios maiores, os lábios menores, a glande do clítoris, que é a parte externa que está relacionada à sexualidade feminina, é a glande do clítoris. O clítoris é igual a um órgão masculino, é igual ao pênis. Só que a parte de fora é a glande que a gente vê, é uma partezinha mais proeminente, mas se você afasta, você vê uma partezinha como se fosse o pênis, o corpo do pênis. E por dentro, ela vem com 2 abinhas, como se fosse relacionada ao homem, como se fosse a parte testicular. Uhum. Só que são músculos, na gente são músculos ali. E na frente tem a glande do clítoris, que é a parte mais vascularizada. Toda essa região é muito vascularizada e muito inervada. Tem muito sangue, muito nervo sensitivo e motor, que é para nos dar estímulo. Uhum. Seja ele qual for. Seja estímulo de dor, seja estímulo sexual, de excitação ou estímulo de cólicas durante a menstruação, que vem mais para cima e assim vai. Até pro parto também, né? Para o parto, as dilatações, que está relacionada à questão uterina. Mas aqui está localizado o nosso centro vamos dizer assim, como se fosse o centro sexual. Né? Na verdade, aqui tem um aumento muito grande de inervação. Então, é mais sensível essa região. Então, nessa região, está relacionada à excitação e todas as outras questões relacionadas ao ato sexual.
E aí a gente vem pro terceiro, que é a região anal. Ah, mas aí todo mundo tem o seu, né? Cada um no seu quadrado. Então a gente só olha aqui pra cima. E o períneo, toda essa região aqui, são músculos. É músculo. Assoalho pélvico, que é o nome do conjunto, nosso assoalho pélvico, é músculo. É a base. É a base de sustentação. É o nosso piso da nossa casinha. Nossa casa tem um piso. Se acontece alguma coisa com esse piso, se tem um buraco no chão, vai cair pelo buraco. Alguma coisa que passar, se vier pelo buraco, cai, não é? Então, o nosso assoalho pélvico é essa base daqui. Tanto o homem quanto a mulher tem assoalho pélvico. Sim. É o chão da casinha. Qual é a função do assoalho pélvico? Ele suporta as nossas vísceras, né? Ele suporta útero, no nosso caso, útero, bexiga, intestinos, a galera toda. É a base. É importante ou não é? É super importante. Super importante. E quanto a gente negligencia? A gente só usa pra realmente fazer xixi, ter relação sexual e ponto final. Né? Mas a gente não tem um olhar diferenciado pro assoalho pélvico. Ele passa ali. A gente vai pra academia, malha o bíceps, o tríceps, e vai pra yoga, e vai pro pilates, e cuida do corpo, vai pro psicólogo, cuida da mente, mas ninguém tá olhando pro assoalho pélvico. O bichinho tá ali, sofrendo os impactos da sua mente, do seu corpo, da sua sobrecarga do seu dia a dia, mas você deixa ele de lado, porque ele só serve pra fazer xixi e ter relação sexual. Né? A gente tem que ter um olhar diferenciado para essa região do assoalho pélvico. A mulher e o homem. E como é que eu vou olhar? A gente precisa entender que é músculo. Ponto. E é um músculo super importante. É lá no assoalho pélvico que está um dos músculos mais fortes do corpo humano, que é o esfíncter anal externo. Uau. O esfíncter anal externo é um dos músculos mais fortes do corpo humano. É ele que sustenta, que faz a continência fecal e de gases. Então, ele precisa ser forte, né? Para sustentar ali as fezes e os flatos. Então, ele precisa ser forte. Os flatos. Chique, né? E Eu vou dizer como era que a gente... a região... Flatos, viu? Estevão, flatos. A região do assoalho pélvico também precisa ser forte, porque se ela não for forte, o que é que acontece? Essa galera que é sustentada, que é o chamado os prolapsos dos órgãos pélvicos. Eu acho que muita gente já viu, fulaninho tinha a bexiga caída, útero caído, intestino caído. Por quê? Essa musculatura do assoalho pélvico tem o canal. Aqui é o canal vaginal, aqui é o canal uretral, aqui é a bexiga e aqui é o útero. Então, se eu tenho essa musculatura que me sustenta fraca, o que é que vai acontecer? Pode acontecer várias coisas. A mais básica é perder urina, não é? Que é um líquido. Por esforço, por exemplo, existem vários tipos de perda de urina, mas uma das mais comuns é por esforço, que é relacionada a essa fraqueza do assoalho pélvico. Se eu espirro, opa, perdi urina. Pingou aqui. Mas é normal. Todo mundo que espirra perde urina. Mas... Não. Não é normal. Se tu espirra, pega um peso, tá na academia, agacha, tá no crossfit pulando de caixa em caixa, subindo uma corda e perder urina, não é normal. Não é? Perder urina não é normal em nenhuma época da vida. Mas é velhinha, não é normal. Não é normal. É fraqueza do assoalho pélvico, muitas vezes. Claro que a gente precisa investigar se tem alguma outra musculatura mais interna relacionada, que geralmente tem, mas perder urina é passível de tratamento com fisioterapeuta pélvico. Por quê? Tem alguma falha em alguma musculatura aí que a gente precisa organizar. Tossi, tô gripada. Mas tô gripada. Toda vez que eu gripo, é só uma gotinha ou um jato, é perda de urina, né? Então, pode gerar essa fraqueza, a perda de urina, ou a própria bexiga, ela pode, quando a fraqueza é demais, né? Assim, um assoalho pélvico mais fraco mesmo, numa escala de 0 a 5, que é a escala de Oxford, quando tá lá uma fraqueza muito alta de assoalho pélvico,
pode haver essa descida, esse prolapso, que é o que a gente faz, do órgão pélvico. E aí tem os graus de prolapso que pode ter os que a gente vê mesmo, assim. Tem muitas mulheres que sofrem de assaduras, de queimadura, porque não consegue usar a calcinha, porque o órgão, o útero ou a bexiga tá para fora do canal vaginal. Ele passa aqui, ele aparece aqui. Fica a questão para fora mesmo. Que interessante. E aí, o que é que acontece? Então, a gente vai para o médico vai fazer uma cirurgia e pronto, estou curada. Só que Não é bem assim. né? Não é bem assim. Existem os graus, óbvio que existem E os a graus. musculatura vai precisar ser Vai precisar ser fortalecida. fortalecida. Quando a gente precisa de força muscular, eu tenho necessidade, eu preciso ir para academia, porque precisamos nos exercitar, não é? Exercício físico é o que faz o nosso corpo funcionar. O corpo humano precisa de movimento, movimento direcionado, é claro. O exercício físico traz o fortalecimento, tudo. Então, se eu penso que eu preciso fazer uma musculação, por exemplo, para ganhar massa muscular, ou para emagrecer, ficar com a perna, tudo mais fortalecido, da mesma forma eu preciso fortalecer o meu assoalho pélvico. É músculo. Então, existem os exercícios específicos, o tratamento específico para o assoalho pélvico, para tratar e fortalecer essa musculatura. Porque aí ela vai te trazer essa saúde pélvica, né? Vai evitar o prolapso, evitar essas perdas de urina, melhorar a qualidade sexual da mulher, melhorar a qualidade de uma mulher dismenorreica que sente cólicas, muitas cólicas durante a menstruação, uma mulher que sofre anos e anos de endometriose. Muitas mulheres não sabem que a fisioterapia pélvica ajuda nesse tratamento da dor para endometriose. Eu não sabia. Eu também não sabia. E nem para cólica eu não sabia. Também não sabia. Tudo isso. Então, quando a Utilidade paciente... pública, galera. Gente, tô passada. Exatamente. Quando a paciente nos procura, geralmente é por uma indicação médica. Quando a médica ou o médico ginecologista indica, não é? Mas, pelo que a gente vê, o que é que seria interessante, o que é que eu digo até para as minhas pacientes, para espalhar as notícias de que nós não vamos para ginecologista uma vez no ano, ou de 6 em 6 meses, depende da frequência de cada mulher, como prevenção. Nós também deveríamos ir para a fisioterapia pélvica da mesma forma. São 2 olhares. A médica, a ginecologista vai olhar uma coisa, o fisioterapeuta vai olhar outra. Está relacionada ao mesmo sistema? Está. Só que são 2 olhares diferentes. Então, uma dúvida que eu tenho. No caso, quando a gente vai para o médico, seria uma consulta. E geralmente o médico requisita a fisioterapia. O caminho é diferente nesse caso? A gente faria também uma consulta com o fisioterapeuta? Sim, o que a gente faz é consulta. Entendi. Né? Ele vem... Como se você fosse para o ginecologista. A gente faz uma consulta avaliativa. Entendi. É uma avaliação. E aí a gente vai avaliar o teu assoalho pélvico. Você me conta a sua história no consultório. Sua história desde da sua menarca, da sua primeira menstruação até hoje. Tá tudo ok? Tá tudo ok. E aí a gente vai para o exame físico. Da mesma forma que vocês vão a gente vai para o exame físico na ginecologista, a gente vai na fisioterapeuta. Só que o nosso exame físico é diferente. A gente vai olhar algumas coisas parecidas, vamos. Mas as outras a gente vai olhar o quê? Força muscular, resistência muscular, treino dessa musculatura. A gente vai ver continência, vai fazer testes específicos com tosse, com espirro, com pulo. A gente faz avaliação tanto vaginal quanto anal. Óbvio que depende da queixa da paciente, Sim, né? sim. E aí, durante essa avaliação, a gente vai avaliar a necessidade de algum tipo de tratamento ou não. Só que nós, mulheres, precisamos ter esse olhar preventivo para evitar, não é? A gente vive, principalmente hoje em dia, numa vida tão frenética, com tantas sobrecargas, a gente fica tanto tempo sentada, muitas vezes, É e o verdade. ficar sentado aumenta muito essa pressão no assoalho pélvico, não é? Se a gente não treina uma musculatura, com o envelhecimento, qual é a tendência? Ficar mais fraco, ficar mais flácido, não é? E quando chega lá na flacidez e na fraqueza muscular,
Aí a gente quer, ai, tô triste demais. Eu já não serve mais, porque eu já estou flácida, estou fraca, sinto dor durante o ato sexual, então Sinto vergonha. sinto vergonha, me sinto feia. Então não tem resolução pra mim mais não. E Meu é caso muito é porque eu tô comum. ficando velha. E é muito né? comum, assim, a maior parte das pessoas procurarem ajuda quando tem alguma questão ali aparecendo. Exato. A questão preventiva Exato. é algo que ainda eu acho que como sociedade a gente precisa evoluir muito. Precisa. Não é? Precisamos. Em tudo, né? Em tudo. Todas as Em tudo. áreas. Né? Porque a gente fala das coisas só em determinado mês, né? Outubro rosa, da mulher, setembro amarelo. Como se não né? tivesse câncer de mama em janeiro. Não, é só em outubro Saúde mental em setembro também descarta. É só setembro que tem, enfim. Isso. O novembro agora, que é a saúde do Do homem, homem. né? Só tem também câncer de próstata Em em novembro. novembro. Gente, não existe, tá? Não. O E que mais aí- você pode trazer pra gente, Rafinha? E aí, quais tipos de disfunções mais comuns que chegam no nosso consultório? Por que eu achei interessante trazer isso? Porque várias das minhas pacientes e muita gente por aí não sabe o que é a fisioterapia pélvica. O que é que faz? Não sabia. Pensei que fisioterapeuta só trabalhava com osso. Que é bem assim, né? Bem... Quebrei o braço, vou lá na fisioterapeuta pra fazer as fisioterapia. Não sabia acabou. nem que existia fisioterapia pélvica. Uma fisioterapia que mexe com isso ali, porque não pode nem Não dizer pode o nome. dizer o nome, não. Que mexe com isso ali. Não Como dá é que certo. mexe? E mexe Não, o e ela quê? vai mexer aonde? Não, vou Vai nada. fazer o quê? E aí, quando essa paciente chega, entende como vivi sem a fisioterapia pélvica, como passei minha vida inteira com essa dor pélvica, minha vida inteira sofrendo com dores da endometriose, por exemplo, e não sabia da existência da fisioterapia pélvica, dos benefícios da redução de dor, da melhora na qualidade de vida. E aí é interessante saber o que é que a gente atua? Tudo que está relacionado à pelve feminina e masculina. Então, as disfunções como incontinência urinária, seja ela por esforço, como eu falei, seja ela por estresse, seja ela por urgência, que é assim, a gente tá bem tranquilinha aqui, e de repente, deu uma vontade urgente de eu fazer xixi. Então, eu tenho que correr pro banheiro. Se eu não correr, capaz que eu perca. Sabe? Ou estamos numa viagem. Parei, fiz xixi agora. Daqui a 5 minutos. Ixi, eu já preciso ir de novo. Daqui a 5 minutos. Meu Deus, não aguento mais segurar. Eu vou perder. Para o carro, senão eu vou perder xixi. É um tipo de incontinência urinária também. Bexiga hiperativa, que está relacionada a isso que eu falei, o da viagem, né? Eu não consigo segurar. Minha bexiga, ela não consegue chegar à capacidade dela. E a mínima capacidade dela de enchimento, eu já tenho que ir ao banheiro. Ou a sensação de esvaziamento. Eu vou dormir. Não estou com muita vontade, mas eu vou fazer um xixizinho preventivo aqui. Um xixizinho só para não evitar que eu levante de madrugada. Essa hiperatividade da bexiga está relacionada também a uma disfunção do assoalho pélvico. E aí, quando a gente vai tratar essas pacientes, a gente faz um estudo de como está a vida dela. Eu não estou olhando para a paciente X só para o assoalho pélvico. Eu não olho só para aquela bexiga, eu não olho só para aquela vulva ou aquela vagina. Eu estou olhando para como é a vida dela. A gente trabalha muito com terapia comportamental na fisioterapia pélvica. A gente precisa alterar várias coisas de dieta, de comportamento de horário, de estímulos que ela tem para alterar essa sobrecarga no assoalho, seja na bexiga hiperativa ou em algum outro tipo de alteração. Os prolapsos dos órgãos pélvicos, como eu falei, a caída, a descida, a incontinência, da mesma forma que tem urinária, tem fecal. Então, a gente também trabalha com perda de cocô, de flatos, né? As anormalidades sensoriais, então,
entra nas disfunções sexuais da mulher, que ela não consegue chegar ao orgasmo, ela não tem o desejo sexual. Isso que eu ia perguntar. Vocês trabalham também com essa parte da falta de desejo? Isso, a gente também tudo trabalha isso. com a relação, com a sexualidade, né? Que é o amplo. Uhum. É o olhar o assoalho pélvico e essa mulher ela não ter desejo sexual, só que aí a gente entra com uma galera, né? É a fisioterapia pélvica, é o psicólogo, é o Isso. gineco, porque a falta de desejo sexual, ela pode estar relacionada a algo anatômico, Uhum. a uma alteração anatômica, mas ela também pode estar relacionada a algo mental. Com E a toda gente sabe que o certeza. desejo sexual, principalmente feminino, está muito atrelado, não é? À cognição, à Isso. mente, ao que a gente desenvolve antes Sim. do próprio ato em si. Isso. É o que é que a gente história de vem, vida, né? o que é que a gente vem construindo através disso para culminar no ato sexual. E às Eu- vezes tem coisas que não estão nem no consciente da pessoa. Você É. não lembra, não sabe o que aconteceu, né? Por isso que é Exatamente. importante essa Eu tenho uma interdisciplinaridade. paciente de dispareunia e vaginismo. Que é isso? Dispareunia. Isso, eu ia falar. Troca de Dispareunia, miúdos. dispareunia é dor durante a penetração Sim. e o vaginismo é dor durante o ato sexual, né? Basicamente, bem simples para a gente entender. E ela disse que durante toda a vida, desde que começou a ter relações sexuais, sentiu dor. Só que ninguém falava que não era para sentir dor. No início, ela sentia dizendo, não, é porque eu comecei agora, né, a vida sexual, então eu sinto dor por isso. Só que, na verdade, isso se prolongou. Passou por namorados, passou pelo esposo e continua sentindo dor. E aí a gente questiona, como foi teu aprendizado sobre sexo? O que é que tu sabe, né? O que é que te abafou? E ela me falou que veio de uma família que reprimia muito as questões sexuais, Olha aí. né? Não podia nunca falar sobre isso, nunca, né? Então, eu acredito que os primeiros momentos que ela se expôs a isso, ela, mesmo não trazendo isso como consciente, estava lá atrás, em algum lugar, que criava barreiras. Exatamente. Todas as vezes que ela ia ter alguma relação sexual, tinha uma barreira que ela não via, que ela achava que estava à vontade com aquela pessoa, só que existia uma barreira que a bloqueava. E nosso corpo responde lindamente para as barreiras mentais. Claro. Não tá só ali. Como não tu ficou fala, só na né? cabeça. Meu corpo vai responder. Sim. Em relação ao assoalho pélvico, o que é que acontece? Não é uma musculatura? Se eu tô com um processo de medo, o que é que ativa? Sistema nervoso parasimpático. Então, a galera toda dos neurotransmissores vai dizer, isso aqui é uma situação de fuga, mesmo que não seja na prática. Mesmo que ela esteja pensando assim, não, eu tô confortável. Quero. Eu quero isso. Só que ela tem um background, um negócio ali antigo, que desencadeia alguma coisa, que aquilo ali é fuga. Uhum. Não é? Às vezes a gente pode até cavar um pouquinho e pensar se tem alguma coisa relacionada com algum tipo de abuso. Uhum. Por quê? Porque no fundo é uma fuga, e o que é que acontece com a musculatura, com o coração, quando a gente está em situação de fuga? O coração acelera, a musculatura ela se contrai e a gente vai embora. É o que acontece com a vulva e o canal vaginal e toda a situação do assoalho pélvico. A galera faz o quê? Se contrai. Se está contraído, fica mais fácil ou mais difícil de penetrar qualquer coisa? Mais difícil. Se eu forçar a entrada, dor. Logicamente. Logicamente, dor. Aí vem o pensamento, não, mulher, mas relaxa, né? Relaxa. Tem um É marido, claro, é relaxa, mais vai dar fácil, certo. né? É super fácil. Você dizer, relaxa, aí você relaxa, né? Automático. Toma, relaxei. Opa, relaxei. Botãozinho, pá, É. relaxei, tá Aí joia. conseguiu. Só que aí, quando tem o vaginismo associado, muitas mulheres não conseguem nem fazer nenhum tipo de penetração, porque vem o medo, a hesitação, que é o quê? Isso é um termo que antes mesmo de fazer, eu não faço, porque eu tenho medo da dor que eu vou sentir. E aí prejudica, Ou né? seja, E aí 100% mente, né? E aí, Psicológico. ela pega aquele relacionamento conjugal
e ela começa a deixar de ter relações com o esposo, mesmo querendo muito. Eu gosto de deixar claro, principalmente para os dois, né? Tanto para o esposo quanto para a esposa, que não é algo dela só, não é? Não é, é porque ela não quer. Ai, ela não quer, ela toda vez arruma uma desculpa, ela não quer. Não, é algo mais profundo. Mesmo que ela queira, ela não consegue. Porque aquilo ali já se enraizou e já transformou em algo anatômico mesmo. Já está a musculatura super contraída, que precisa de uma intervenção nossa para que a gente libere, relaxe essa musculatura juntamente com a terapia comportamental, com o psicólogo, para que ela entenda o processo. Né? Então, a gente sempre trabalha muito com o psicólogo junto, porque a gente trabalha aqui a questão anatômica, fisiológica, relaxa a musculatura. Mas não adianta, essa musculatura tá super relaxada, ela vai para casa, hoje vai. Aí chega lá e lembra tudo. O que aconteceu, Não trabalhou a a dor. mente. É. Aí não As trabalhou a emoções, mente, né? não As trabalha as emoções, Lembranças, não está memórias. relacionando mais o ato sexual a algo prazeroso. Uhum. Eu tenho mulheres no consultório que me disseram, eu nunca consegui chegar a um orgasmo. Eu tenho 7 anos de casada, eu não sei nem o que é isso. Não é? Nossa. Então, como a gente se questiona, como que para ela é a sexualidade? Como ela vê? Ela entende que a sexualidade está voltada só para o homem ou só para ela? Não é? Então, eu tenho algumas pacientes também que relatam, mas é porque a cultura é muito relacionada para o que o homem quer, né? Só que aí, quem faz no nosso relacionamento, claro que a cultura é muito machista, se a gente olhar, mas a gente entende que se a gente se conhecer, se a gente olhar, ó, aqui é isso, a gente vai saber o que a gente vai querer. Isso. Não é? A gente, tanto em relação ao sexual, quanto em relação à saúde mesmo. Tá tudo, né? Se eu olhar ali, eu vou saber, ó, isso aqui não é assim, não. Uhum. Tem alguma coisa errada, então preciso procurar ajuda. E entender né? que eu tenho o direito também de sentir prazer. Exatamente, Dentro daquela relação, exatamente. não é? Eu Exatamente. tenho o direito de sentir prazer. A sexualidade, o casamento, o ato sexual na relação é algo prazeroso, né? Exatamente. Para os Para dois. os Para os dois. Para os Isso, dois, para os dois. né? A intimidade é muito bom. Um é Então, mais fácil de chegar lá, o outro não. É. Mas ambos precisam, acredito que, trabalhar junto nisso, né? Exatamente. E se tem essa disfunção, procurar ajuda. Procurar Como ajuda. tudo na vida. Exatamente, como tudo na vida. E a gente só sabe que a gente precisa de alguma coisa se a gente tem um mínimo de conhecimento. É verdade. Eu só sei que algo está errado se eu souber errado, né? Sempre tem um asterisco aí, umas aspas aí. É. Eu só sei que aquilo é disfuncional quando eu sei como é o funcional. como não funciona? Eu só sei que como funciona a minha menstruação, se ela falhou, eu só sei que tem alguma coisa ali meio disfuncional, se eu sei como ela é normalmente. Uhum. Né? Se eu não entender como é o ciclo menstrual, que fase do mês está acontecendo cada coisa com o meu útero, aí eu vou entender a probabilidade de ou estar com alguma alteração ou estar grávida, por Isso. exemplo. Né? A gente vê várias histórias aí inacreditáveis de mulheres que só descobriram com 7 meses que estava Mulheres que grávida. descobriram Incrível na hora do isso. parto. né? Na hora do parto que tá grávida, então não tem um mínimo de conhecimento do corpo. É. De que acha, não é gases. É gases. E fica com aqueles gases, Gases, e os gases. E crescendo, E crescendo, né? cara. Tá engordando. Agora, e tudo. existem alguns casos que são bem curiosos, né? De Existe. mulheres que continuam menstruando, que não é a Isso. menstruação de fato, mas Isso, elas se exatamente. confundem e a Exatamente. barriga não cresce. Existem mulheres mais largas, enfim. A ciência explica. Ou não. Ou não. Né? Mas E para eu as acho- outras coisas temos Rafinha. E é curioso isso de você se conhecer e saber o que é normal e o que não é normal, mas quando você não tá no normal em alguma questão relacionada a esse assunto, e você não conhece o normal, e você não querer ir buscar porque é um tabu, você vai viver para sempre sempre. aquilo, porque não posso Exatamente. chegar ali para me perguntar porque Exatamente. tenho vergonha, Exato. porque tantas questões, né? Uhum. Essa minha paciente de disfunção sexual, ela me falou, eu não sabia que isso era tratável.
Porque isso nunca me foi perguntado na minha médica, na minha ginecologista. Ela nunca perguntou assim, você sente dor durante o ato sexual? Caramba! Para e pensa, quantas ginecologistas você já foram que já perguntou isso, né? Não, existem médicos e médicos, Sim. né? Mas quantas você já foi e não foi logo assim, isso, já foi ali fazer o exame e tal, e tal, e tal. Uhum. Quantas pararam e disse assim, como é teu relacionamento com teu marido? Tu sente dor? Tu chega ao orgasmo? Tu sente vontade de ter relação sexual? Ou tu só vai? Não é? Uhum. Ninguém nunca tinha perguntado isso a ela. E eu fiz um Reels, um Pessoas Stories. da área, né? Da área, Eu né? fiz um Stories uma vez falando sobre dor sexual. E ela viu. E ela veio, olha, eu não sabia não. Que servia não. Que... Olha o Instagram aí, gente, ajudando na utilidade pública. É verdade. Não é? Porque não é falado às vezes na televisão, não é falado, não é. Mas aí, né? Fisioterapeuta fez um Stories, ela... Nossa, vou lá. Só me identifiquei. Se identifica, né? Porque não é... Principalmente esse assunto. Esse assunto é um tabu enorme. Não é falado em casa, muitas vezes. Claro que existem famílias que priorizam o conhecimento, né? De explicar. Mas não é falado na universidade, não é falado... Claro, dependendo do curso. Não é falado na escola. Quando eu falo isso sobre escola, tem uma polêmica enorme. Porque o pessoal acha que é para ensinar a ter relação sexual, mas não. É só para lá naquela aula lá de biologia dizer, isso aqui é assim e funciona assim. Exato. Chega em casa e conversa com teus pais e tira tuas dúvidas. Não é? E não passou. É só mais um assunto do colégio. É ter realmente uma educação sexual. Educação sexual é você se conhecer. Uhum. Não é você relacionar isso com imoralidade, com os seus tabus pessoais e tabus sociais. E entender da onde você que tá. o ato sexual, ele faz parte da vida. Exato. Claro. Só se reproduz através dele. Exatamente. E na idade correta, na época certa, Isso. né? No momento certo. No momento certo. Porque não adianta a gente falar sobre ato sexual a um adolescente que não está em sua idade fértil, não está na sua, vamos dizer assim, que nem menstruou. Ela não vai ter noção de nada. É necessário saber. É necessário saber como. Exato. Entender o funcionamento, Exato. entender o que o nosso corpo é capaz, entender tudo, para poder você saber onde você pisa, até como forma de prevenção mesmo. E aprender da forma correta. Exatamente. Porque o que acontece hoje, eu vou lá no TikTok, eu vou lá no Instagram, eu vou lá não sei aonde, ou os amigos começam a deturpar. Ou de repente, não conheço não, vamos se conhecer? Vamos. Aí pega dois amigos e vão e pronto, vou saber agora, na prática aqui. Exatamente. Não é melhor conhecer o que é que os últimos estudos, tem bastante estudo recentemente sobre essa área sexual na fisioterapia, tem relacionado muito disfunções sexuais masculinas com a pornografia. Que a pornografia, ela tem reduzido, tem trazido muitos casos de disfunção erétil em homens muito mais precocemente. Uma doença, disfunção erétil, que era trazida, pincelando bem rapidinho no quadro masculino, que era trazida só ali depois dos 60, 70, 50, dependendo se tem algum aspecto genético hereditário, ela vem para pacientes com 20 anos. Caramba! Com 20 e poucos, com 30. Por quê? Porque eles estão sendo estimulados muito antes, com um conteúdo, com uma cultura que está deturpando muito o sexual, né? A cultura pornográfica, ela deturpa o que realmente é, não é? Na cultura pornográfica, a mulher não precisa sentir prazer, né? Ela está ali só como realmente um objeto. E muitas mulheres trazem isso e fica com isso para sempre. Se não vier alguém ali para tentar dizer, não é bem assim, não. Você pode ter prazer, você deve ter prazer. Né? Você só deve ter a relação sexual se você quiser. Né? Não é porque você está casada que é obrigado. Né? Você tem que entrar em consenso. É um conjunto, é um trabalho em conjunto. Né? Então, que a mulher entender que ela
pode conhecer o corpo dela de maneira saudável. Se conhecer não quer dizer que você está sendo imoral. Com certeza. Você colocar um espelho na frente lá da sua vulva para olhar o que tem, não quer dizer que você está sendo... ai, meu Deus, eu tô sendo além do meu tempo, isso é feio, não pode não, eu tenho que guardar aqui, fica bem guardadinho. Tem que proteger? É óbvio que tem que proteger, mas você deve conhecer, Claro. para saber o que você tem que proteger. Exatamente. E se você, para saber o que tem que proteger e para você dizer para o outro que você não permite que o outro toque lá se você não quiser, Exato. né? Já aí puxa de novo os gatilhos da questão de abuso, de ter força para dizer, Não. isso aqui é meu. Uhum. Não. Eu sei o que é que tem aqui, eu sei a importância disso aqui, né? Do não. E aí eu só sei isso conhecendo, É verdade. não é? Eu acho que é a base de tudo, é estudar. Conhecimento. Às vezes a gente faz, não, a mulher engravida. Então, vamos passar aqui por essa gestação, a vida vai me ensinar, né? Eu tô gestante, aí depois eu entro eu tenho parto, né? O bebê nasceu e vou virar mãe. E a vida vai me ensinando. Ei, não é bem assim, não. 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 A gente precisa realmente sentar para entender o que é que tá acontecendo no nosso corpo. Até porque tem muitas emoções, muitos hormônios, muita coisa acontecendo. O nosso corpo muda, gente. A gente entra, durante o parto, como a minha ginecologista, minha obstetra na época falou, na partolândia. Você enlouquece. Você tá ali com outro mundo, né? É um mundo paralelo. Um monte de neurotransmissores ali, serotonina, noradrenalina. Todo mundo tá assim, gente, o que é que tá acontecendo? Duda ia mais estar aqui hoje, né? É a cara da Duda. É verdade. O que é que está acontecendo? E aí, a gente só sabe o que está acontecendo e evita questões que vêm para o consultório de violência, se a gente souber qual é o funcional. Né? A gente só sabe que aquilo ali não funciona se a gente souber o que funciona. É verdade. Então, eu só sei, muitas mulheres me relatam, meu parto foi assim, assim, assado. E eu olho e digo, você sabia que você sofreu violência obstétrica? Não. O que é isso? Como? Violência obstétrica? Você sabia que durante sua gestação você sofreu violência do seu obstetra lá no consultório? Não. Porque pensa que violência é uma pessoa batendo na outra. Porque é só né? isso. É só isso, é uma violência física a esse ponto. Só que não. A gente precisa estudar. Estou gestante, eu preciso saber, que semana acontece o quê? Não, mas isso é besteira. Porque saber que o menino tá do tamanho de um caroço de feijão, agora tá do tamanho de um caroço de feijão, isso é besteira. Não é. Se eu entender que horas até que horas meu corpo ele pode sustentar o meu bebê dentro de mim, aí eu vou chegar pro médico que quer fazer uma cesárea agendada comigo de 38 semanas e dizer, não, eu quero esperar. Não, vai morrer, seu filho vai morrer. Mas você só é capaz de dizer, não, eu quero esperar. Porque você sabe. Sim. Você sabe até onde você chega. Exato. Como é que está a sua gestação. Você sabe como é que está o seu bebê. Você sabe que com 38 semanas, não é todo bebê que já está pronto e que diz, ei, mamãe, eu quero descer. Não é toda. Tem mãe que entra em trabalho de parto em 42 semanas. E 42 semanas um parto normal é ok. É um bebê pós-termo, como a gente fala, que é um bebê maior, mas pode parir normal. Mas quantas vezes vocês já não ouviram relatos de mulheres dizendo, eu não pari normal, porque o médico disse que meu bebê tinha 4 quilos. Aí não podia, porque o médico disse que meu bebê estava preso nas costelas. Eu já ouvi várias. Aí eu, como é que tá preso nas costelas? O útero rasgou lá dentro, né? Aí passou as pernas do menino para as costelas. Só pode. Aí, tem muito disso, muito tabu que nós mulheres enfrentamos está relacionado à falta de conhecimento. É verdade. Está relacionado à falta de conhecimento. O aumento, os altos índices do câncer de mama, do câncer uterino, claro que, pelo amor de Deus, o câncer, eu não escolho o que eu vou ter ou não vou ter, não. Sim. Mesmo eu conhecendo, ele pode chegar. Sim. Mas o que é que está nas nossas mãos? Reconhecer antes, né? Eu sentir desde o início. Não é eu sentir que aquele nódulo que eu palpei durante o autoexame, ele não está certo. Não é ir o quanto antes. Ele pode vir sabendo ou não sabendo. A gente conhecendo ou não conhecendo sobre o câncer, ele pode vir.
A diferença é eu fazer esse diagnóstico quanto antes, né? Da mesma forma, qualquer outra disfunção do assoalho pélvico é ser feito quanto antes. É a gente conhecer esse assoalho pélvico. Teve um estudo, é um pouquinho antigo, eu acredito que seja de 2005. Eu acredito que seja de 2005 o estudo, que 30% das mulheres, mesmo sendo instruídas, dizendo, você tem que contrair dessa forma, elas não conseguem contrair o assoalho pélvico da forma correta. Então, 30% das mulheres é uma porcentagem alta. Que mesmo eu te instruindo, olha, você vai contrair de tal e tal forma. Assim, você vai contrair aqui, como se fosse segurar o xixi. Mas não é para segurar o xixi, é só agora. Contrai aqui nessa região superior, contrai no assoalho pélvico. E essa paciente, ela não consegue. Ela contrai coxa, contrai bumbum, contrai barriga, mas aqui não entende. Porque a gente nunca foi ensinada a fazer isso. Nunca mesmo. Como é que eu vou mexer ali agora? Jamais. Tenta aí, contrai aí. Aí fica, peraí, então. Tá mexendo ali a região do glúteo. Ainda não tá mexendo. Depois vocês tentam em casa. Tenta em casa. Se consegue contrair, lição de casa. Contrair o assoalho pélvico. Lá na região, realmente ali próximo da região vaginal mesmo, da vulva. Contrai lá, como se fosse prender no xixi. Mas não é pra prender o xixi quando for fazer, não. Né? Só aqui, tô de boa em casa, sentada. Vou tentar. E você vê que você não sabe nem como é que manda a informação. Realmente. Fica um negócio bagunçado, né? Peraí, eu tô contraindo aonde? Não, mas tá indo só bumbum. Eu tenho um negócio mais pra frente. Não tá indo. Né? Então, 30% dessas mulheres, elas não conseguem. Por quê? Conhecimento. É verdade. Né? Se conhecer. E aí, a importância desse autoconhecimento, como eu falei, tá ligada a não repressão, né? Do desejo de eu quero conhecer, é uma criança, eu quero conhecer o que é isso ali. Qual é a diferença? Fala da forma que você compreende. Vai até onde ela perguntou, né? Isso. Não precisa ir a mais, vai assim. Exatamente. Aqui. Só até onde ela perguntou, isso. Respeitando a idade de desenvolvimento infantil. Ela tem quantos anos? 5 anos. Então, até no desenvolvimento neuropsicomotor, o que é que essa criança de 5 anos entende? Minha filha de 3 anos está na fase de entender coisas concretas, não é? Se eu falar alguma coisa assim muito viajada, ela não vai saber o que é, não é? Mais literal. Ela precisa ver. Então, eu vou mostrar uma figurinha ou mostrar alguma coisa, mas falar o nome da região, por que não infantilizar nomes, não é? Você pode até ter um nomezinho, né? Só que aí você explica, o nome de verdade é esse. Porque quando chegar alguém falando pra você, posso pegar na sua vagina? Ela vai dizer, onde é a vagina? Não sabe. Então, vou deixar pegar. Eu não sei onde é. É verdade. Vai que seja por aqui, no meu braço. Você não sabe? Deixa eu te mostrar. Tá bom. Eu vou te mostrar, tá bom. Né? Então, a importância que vem desde lá de cedo, da gente tentar ir quebrando esses tabus um pouquinho, para que quando essa mulher chegue na idade adulta, ela saiba quem ela é. Como isso mulher. Pra mim é empoderamento. Você saber o que você é, Exatamente. o que eu posso, e o que eu não saber lidar Exatamente. com você, com seu corpo, com o outro. Isso. Colocar limites também, Exatamente. né? Enfim. Saber quem você é como mulher. Saber como você é e como você está, aonde você está inserida. Tudo tem relação, desde lá de cedo, eu acredito assim, e na tua construção de conhecimento feminino. Não é não passar pela vida só sendo, só existindo. Sim. E sim sendo. Sim. Acredito que você precisa ser. E para ser, você precisa conhecer. Sim. Né? E para conhecer, você precisa estudar. Né? Independente da minha classe social. Existem os estímulos, óbvio que existem os estímulos sociais. Sim. Só que em ser mulher, a gente precisa se conhecer. Se o que você tem em casa é um espelho para olhar, usa o espelho para olhar, né? Mesmo que você não saiba o nome daquilo ali, olha e na oportunidade mais fácil que você encontrar, pesquisar. Eu vi isso aqui tem que nome? Sim. Né? Do básico, né? Do básico, para entender mesmo. Perfeito. Né? A gente só sabe o errado, o disfuncional.
sabendo o funcional. É verdade. Eu só encontro um nódulo na mama se eu sei como é a mama. E como que é o autoexame. E como que é o autoexame, E não ter né? vergonha de se tocar. Exatamente. Precisa Existe- disso. É meu, é meu. Exatamente. O Exato. corpo é de quem tem o corpo. O corpo É. é seu, o corpo é daquela mulher. Não é? Às vezes a mulher só reconhece o corpo quando está em contrato com o outro, Sim. não é? Seja ela casada, namorando, enfim. Ela só conhece que o corpo dela funciona e sente aquilo ali com o outro. Mas ela podia Saber, né? saber Por si- disso por si antes, própria. não é? Eu tenho tal parte do corpo, ela funciona assim. Aí é ok. Mas tem mulher que só sabe realmente ali quando tá com uma outra pessoa. Não é? E aí faz você deixar de ter suas opções. Não é se eu só tô conhecendo isso com outra pessoa, como eu sou sozinha. Se eu só sei como eu sou com o outro. Se eu estiver sozinha, eu não vou saber. E isso vai além de um ato sexual, né? Com certeza. Às vezes a pessoa só se conhece, não sabe ter um tempo pra si, Uhum. né? Não tira um momento pra você mesma, só com o outro. É muito bom estar com o outro, é muito bom estar com pessoas, mas a gente precisa da nossa individualidade. É muito Isso, importante a gente tirar o nosso tempo, o autocuidado, o autoconhecimento, Uhum. pra vida. É uma dica pra vida. Ai, gente, que papo maravilhoso hoje, né? Mas a gente Muito tá bom. caminhando pro final. Rafinha, muito obrigada. Nada, Muito meninas. esclarecedor, Demais, né? demais. Que a gente fica aí é autoconhecimento, né, gente? Não tem como. Mas suas considerações finais, Rafinha? O que é que fica disso tudo, né? Dessa conversa toda? A importância de buscar se conhecer. A importância de entender que não está relacionado à imoralidade, de que não está ligado a tabus, para que isso não reprima o seu desejo em se conhecer. De que a mulher, principalmente hoje em dia, tem sofrido sempre foi assim, mas nós mulheres sofremos muitos ataques de todas as áreas. Sim. Como ser uma mulher forte, empoderada, uma mulher que passa por isso? Se conhecendo, É verdade. né? O mental, o físico. Então, a gente, para dizer ao outro que ali ele não pode, na minha vida, que ali ele não tem vez, que ali ele não pode tocar, que ali sou eu, é meu, eu só sei disso, me conhecendo, sabendo quem eu sou. Então, a importância de saber quem eu sou como mulher, eu acho que é o que tem que ficar aqui para a gente entender que nós, mulheres, precisamos conhecer o feminino, né? Que o feminino não seja marcado pelo que é o masculino. Só Sim. né? Não é o masculino que dita o que é o feminino, não. É cada um tem o seu quadrado, né? E eles podem conversar, os quadrados Sim. conversam lá. Tem a interseção lá. Exato. Mas cada um no seu, né? Então, a mulher precisa se conhecer, entender para poder buscar uma ajuda, se necessário. Perfeito. Uau! Arrasou. Maravilhoso. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Procure, Partilhar com a é, gente, né? Isso daí de tão grande importância. Meu Deus. Muito obrigada Muito mesmo. Esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Muito bom, é eu amei muito bom, também. muito esclarecedor. Utilidade pública. Exatamente. Então, por favor, curta, compartilha, manda para as amigas Sim, e se cuide. Mulherada, se cuide. vamos cuidar da saúde, né? Exatamente. Autoconhecimento é tudo. É. Então, nos sigam nas redes sociais, nos curtam, manda lá sugestões de pauta. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Não é porque a gente é diferente. Mas nosso papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.